Estamos vivendo em uma época onde muitos lares perderam os valores. Muitas famílias deixaram de viver uma vida de respeito, uma vida de união, uma vida de prosperidade e de bênçãos de Deus. Hoje é muito comum ver famílias que os filhos não respeitam os pais, não obedecem. Os pais perderam a autoridade sobre esses filhos, não obedecem professor, e a consequência disso é uma geração que não teme a Deus. É uma geração que causa muitos problemas. Eu atendo todos os dias pais, filhos, pessoas com problemas de ordem familiar, muitas delas. Onde está o erro? Eu já me perguntei várias vezes, onde foi que nós erramos? Você que é dos anos 80, assim como eu, anos 70, anos 50, você que tem mais idade, você pode dizer isso com mais propriedade. Os nossos pais, às vezes, erraram em ser muito rígidos, mas criaram pessoas excelentes. Criaram filhos responsáveis. Mais uma vez eu reforço aqui. Talvez o erro dos nossos pais foram ser muito rígidos. Pegavam no pé, não davam moleza. Mas olha o resultado. Somos pessoas melhores. E hoje talvez está faltando isso. Faltando uma conversa um pouco mais séria. Está faltando, às vezes, regras. Está faltando dizer não. Porque quando nós somos omissos em relação à nossa casa, nossos filhos, acontecem coisas terríveis e temos que sofrer com as consequências. Na história da Bíblia de hoje, eu quero contar a história de uma família que estavam dentro da igreja. Uma família de pessoas religiosas. Mas os filhos foram por caminhos ruins. E o pai não repreendeu, o pai não conversou, o pai não chamou atenção. Por N motivos. Eu quero falar sobre alguns motivos aqui que eu vejo todos os dias aqui na sessão. Por que nós às vezes não falamos? Por que nós não posicionamos? E nós sofremos lá na frente. Olha, por que eu não falei? Por que eu não fiz? Por que eu não agi como deveria ter agido? Fica comigo porque Histórias da Bíblia de hoje está extraordinário. E essa história com certeza vai tocar o seu coração e servirá como direcionamento para nós sermos melhores como filhos e muito mais, melhores como pais, como avós, como irmãos, enfim, essa mensagem vai trazer vida para as nossas famílias. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor e terapeuta Carlos Gonçalves e nós estamos falando sobre as histórias da Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 2, o verso de número 12. Eu estou usando uma tradução aqui fantástica. Olha o que diz a Bíblia. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam os regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham direito de exigir do povo. O que precisamos ressaltar aqui? Primeira coisa que eu entendo nessa mensagem. Aqui está falando sobre uma família sacerdotal, uma família de sacerdotes. Para que você que está me assistindo agora entenda, o sacerdote era a pessoa responsável por oferecer sacrifício às pessoas diante de Deus. As pessoas antigamente, quando pecavam, elas traziam ali um animal, e aquele animal era sacrificado para perdão do pecado. Havia sacrifício de uma oferta que a pessoa entregava por gratidão, sacrifício por expiação, eram vários sacrifícios que eram entregues nessa época da Bíblia. Hoje foi banido o costume de sacrifícios. Hoje nós cristãos evangélicos não oferecemos mais animais. Acabou, isso era uma prática da época da lei, ok? Pois bem, a família do sacerdote era responsável para oferecer o sacrifício. O sumo sacerdote entrava no lugar restrito chamado Santo dos Santos, onde somente o sacerdote tinha acesso, e ali ele entregava para Deus o sacrifício. Aquele sacrifício era oferecido, Deus recebia e o pecado era perdoado, a gratidão do povo era aceita,
Dependendo do que a pessoa fosse entregar aquele sacrifício, Deus aceitava e a vida seguia. Porém, os filhos do sacerdote Eli. Eli é o personagem principal dessa nossa história de hoje. Eli era um sacerdote de Siló e ele estava há 40 anos exercendo o sacerdócio. Há 40 anos Eli servia ao Senhor como sacerdote ali no templo. Nós vamos observar no livro de 1 Samuel, logo no início, que quando Ana vai no templo orar, buscar, o sacerdote Eli que estava ali, era ele o responsável. Tanto é que ele achou que Ana estava embriagada e aquela coisa toda. Era Eli o responsável pelo templo. Eli tinha 2 filhos, chamados Hófni e Finéias, que também estavam sendo preparados para exercer o sacerdote. Já eram sacerdotes de fato e estavam sendo instruídos pelo pai para dar continuidade ao legado sacerdotal, porque sacerdote era algo que vinha de geração, vinha de família. Se eu fosse sacerdote, automaticamente meu filho também seria sacerdote. Entendido até aqui, nós precisamos compreender agora o que acontecia nessa casa, gente. Eli, como sacerdote, aquele homem que representava Deus, o sacerdote era o representante de Deus naquela época. Todas as vezes que a pessoa trazia o sacrifício, como eu disse, o sacerdote ele levava a Deus o sacrifício e Deus recebia. Então o sacerdote recebia do povo e entregava para Deus. O sacerdote era a ponte entre o povo e Deus. O sacerdote ele fazia o meio de campo para as pessoas se aproximarem do Senhor. Era um homem responsável para fazer isso. Então esse homem, por sua vez, tinha que ser alguém santo. Tinha que ser alguém separado por Deus. A casa do sacerdote deveria ser uma casa ilibada, uma casa acima de qualquer suspeita. Os filhos deveriam ser criados na doutrina, na regra sacerdotal. Deveriam ser instruídos, deveriam ser repreendidos quando fazia alguma coisa errada. Porém, na casa desse sacerdote tinha um grande problema. E é aqui que eu entro. A casa desse sacerdote faltou liderança. Na casa desse sacerdote faltou uma palavra mais dura. E eu não estou dizendo aqui para bater, para ser ignorante, para xingar. Não é sobre isso não, gente. Somos totalmente contra a ignorância, contra a violência, contra qualquer outra coisa, mas estamos falando sobre ser o líder, ser a pessoa que coloca ordem. Porque todo governo que não tem ordem vira bagunça. Toda casa que não tem ordem vira bagunça. Imagina, a pessoa faz o que quer dentro de casa, um filho chega, faz o que quer, outro chega a hora que quer, o outro chega, abre o que quer e não tem ninguém para falar, gente, é assim, é por esse caminho, é dessa forma. Tudo que não tem ordem, gente, vira bagunça. Então essa mensagem ela vem de encontro a lideranças. Lideranças espirituais, liderança dentro de casa, liderança no ambiente de trabalho, pessoas que precisam liderar a própria vida. Então você que tem responsabilidade ou sobre outras pessoas, ou tem responsabilidade sobre si próprio, você precisa ser um ótimo líder. Você vai precisar aprender a falar não. É a primeira virtude de um grande líder, aprender a falar não. Coloca nos comentários aqui se alguém tem dificuldade em falar não. Ah, pastor, eu não sei falar não, eu tenho medo que as pessoas se chateiem comigo. Eu tenho medo que as pessoas virem a cara se eu falar não. Eu tenho medo de não fazer e as pessoas se voltarem contra mim. Essa é uma das travas que grande parte das pessoas tem. Dificuldades em falar não, dificuldades em impor limites. E todas as vezes que eu não falo não para as pessoas vão abusar da minha boa vontade. As pessoas vão me fazer de bobo, as pessoas vão passar dos limites comigo, vão colocar peso nas minhas costas e vão falar, já que ele não fala nada, manda ele fazer. Já que ele não se posiciona, empurra para ele. Já que ele não entende isso. Esse sacerdote não falava não para os seus filhos. Talvez na mente dele ele pensava, se eu falar não, meus filhos vão ficar chateados comigo. Se eu falar não, meus filhos podem ir embora de casa. Se eu falar não, os meus filhos vão deixar de fazer o que eu quero. Talvez ele achou que falando sim para tudo, traria os filhos para perto. Mas mal sabia ele que o falar sim para tudo fez com que causasse destruição na sua casa. O fim da história dessa família é muito triste. O fim da história dessa família é devastador. E quantas famílias eu vejo hoje em dia dessa mesma maneira? Filhos hoje, gente, que com 14, 15 anos não respeitam mais ninguém. Já passaram pela Fundação Casa, já estão envolvidos em coisas erradas. Famílias hoje que estão vivendo em sofrimento, por quê? Porque alguém não disse não lá atrás. Porque alguém não falou, você não pode fazer isso. Eu não te aprovo nesse seu caminho. Eu sei que é difícil,
E geralmente, sabe o erro que nós cometemos? E eu cometi muito isso lá no início, quando a minha filha ainda era pequenininha. Nós pensamos assim: como eu não tive nada, eu vou dar tudo pro meu filho. Como o meu pai era muito rígido, eu vou ser mais liberal. Eu vou deixar fazer tudo o que quer, eu não quero ser igual ao meu pai. Entende? É achar um ponto de equilíbrio. Não é ser igual ao seu pai, que talvez era rígido demais, e também não é ser aquela pessoa que deixa fazer tudo. Porque isso não é amor. Deixar as pessoas fazerem tudo o que elas querem não é amor. Não é. É você armar uma cilada, mesmo que inconscientemente, porque lá na frente, o não que você não falou, o seu filho vai ouvir, de forma dura do mundo. O mundo vai falar não para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, para o seu marido, e vai ser da pior forma que existe. Eu cuidei de um rapaz uma certa feita, que ele casado, e ele com medo da esposa deixar ele perdeu o emprego. E o que ele fez, gente? Ele, para suprir a esposa ao lado dele ali, ele começou a fazer um monte de empréstimos bancários para poder dar a ela uma vida boa. Ele não sabia falar para ela: não dá mais. Precisamos baixar o nível. Precisamos comprar menos, precisamos sair menos, precisamos comer menos fora até a situação melhorar. Mas na intenção dele, ele pensou: se eu falar não para ela, ela vai embora. Se eu falar não para ela, ela não vai ficar comigo. E ele entrou, fez 8 empréstimos em menos de um ano. E depois de que acabou, não tinha mais para onde tirar empréstimos. O que aconteceu? A esposa foi embora mesmo assim. Então falar não por medo de pessoas irem embora vai fazer você simplesmente adiar o problema, porque a pessoa vai acabar indo embora. Deus está dizendo para nós aqui nessa manhã de hoje: precisamos usar a autoridade que o Senhor nos deu. Precisamos ser verdadeiro com quem nós amamos e verdadeiros com a gente mesmo. Porque se eu não sei falar não para as pessoas, eu também não sei falar não para mim. Eu não sei falar não para as minhas vontades, para os meus impulsos. Quantas vezes o caminho que nós estamos indo sabemos que não é um caminho bom, sabemos que é um caminho ruim e nós não sabemos falar não para nós mesmos. Eu quero fazer, se deu vontade eu vou fazer. Se deu desejo eu vou lá e vou fazer. Quantas pessoas sendo levadas pelo desejo, sendo levadas pelo instinto e não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. E por ser levadas ao instinto e ao desejo, acontecem traições, acontecem brigas, acontecem projetos sendo destruídos. Deus, nesta manhã de hoje, nessa mensagem, que talvez esteja um pouco dura para você que está ouvindo, Ele está te alertando: aprenda a dizer não. Aprenda a colocar um freio nas suas ações, nas suas atitudes. Não seja imediatista, porque aquilo que você está buscando agora pode trazer prejuízo lá na frente. Esse não que você fala hoje é para receber um sim lá na frente. O não que você fala para o seu filho hoje não é porque você não ama, é porque você quer ver o bem do seu filho. Os filhos de Eli foram fazendo as coisas erradas na frente dele e ele não falou nada. Olha o que aconteceu. Os filhos dele foram para a guerra. E nessa guerra, os 2 filhos de Eli foram mortos. Levaram a arca do concerto embora, que representava a presença de Deus. Quando alguém traz a notícia para Eli: olha, Eli, seus 2 filhos morreram. A arca do concerto foi levada. Eli, quando recebe essa notícia, está sentado em uma cadeira, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e também morre. Olha o luto, gente. Olha o sofrimento para quem ficou. Olha a tristeza para as esposas. Olha a tristeza para os familiares. Tudo porque Eli não soube dizer não. Tudo porque Eli não soube ensinar. Tudo porque Eli achou que, sendo um bom pai, era deixar os filhos fazer o que eles queriam. Uma morte trágica, precoce. Problemas que vieram e poderiam ter sido evitados. Hoje o Senhor está dizendo: eu estou te dando autoridade. Eu estou te dando ousadia. Eu estou colocando na sua boca as palavras que precisam ser usadas. Chega, aquele chefe não vai mais te assediar. Aquela pessoa não vai mais te desrespeitar. Você não vai mais ser pisado como você tem sido e ficado calado. Não, você vai se posicionar hoje, porque Deus te dá autoridade para você dizer não. Coloque nos comentários: a partir de hoje eu me posiciono. A partir de hoje eu não aceito mais o abuso. Eu não aceito mais a humilhação. Eu não aceito mais a posição que me colocaram. Eu não aceito mais o pecado. Eu não aceito mais uma vida medíocre, mediana. Eu quero viver as promessas de Deus. Se você está disposto hoje a mudar a rota, a falar não, um não positivo, para salvar quem você ama, para ajudar quem você quer ter por perto, faça isso. Eu quero orar por você neste momento.
Se inscreva no canal, você que não se inscreveu. Deixa o seu like nessa mensagem. Essa mensagem é de cura, é de libertação para nós. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, diante dessa mensagem, desta palavra poderosa, nós oramos apresentando a Ti e nos ensina, Pai, a falar não, nos ensina a se posicionar, nos ensina, Pai, a agir como o Senhor quer que nós agimos para salvar a nossa família, para salvar as próprias vidas, para salvar quem nós amamos, Pai. Que todo mal, que todo bloqueio emocional saia das nossas vidas e que nós e a nossa casa sejam abençoadas por Ti, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem para quem você ama, manda essa mensagem no grupo da família, manda essa mensagem para um amigo, uma amiga que está vendo o casamento se perder, os filhos se perderem por falta de dizer não. Essa mensagem vai salvar famílias, vai salvar vidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.